É luto ou depressão? Quando a gente perde alguém que a gente ama, é normal e esperado ficarmos tristes. E cada um experimenta esse sentimento de perda de uma forma diferente e única. Essa forma vai depender da personalidade da pessoa, da relação que ela tinha com essa pessoa que morreu, das circunstâncias da morte, da cultura, da religião, da idade, enfim, de vários fatores. Mas, independente de qual forma e da duração que cada um vai vivenciar esse luto, o que é mais importante a gente saber é que o luto em si, ele não é ruim. Ruim é perder quem a gente ama, mas o luto é uma reação normal à perda e necessária para que a gente siga em frente. Hoje a gente não fala mais em superação do luto, porque não é que você simplesmente supera e esquece a pessoa, mas através de um processo de luto normal, você consegue viver apesar da falta e da dor por ter perdido alguém que amava. E essa é a função do luto. A gente costuma dizer que ele é um remédio amargo. É difícil de engolir, o gosto não é bom, mas é necessário. É um remédio, é terapêutico e fundamental para que você melhore. O problema é que nem todo mundo segue essa trajetória normal e esperada após perder alguém próximo. E algumas pessoas acabam adoecendo e precisando de ajuda. Já houve uma discussão entre os manuais de diagnóstico em psiquiatria em relação à diferenciação de um luto normal e um luto patológico. Antes era utilizado um critério de tempo. Então, se a pessoa não melhorasse em até 1 ano após a perda de alguém, aquilo deixava de ser luto e era considerado depressão. Mas a verdade é que uma coisa não exclui a outra. Luto não é doença, mas estar num processo de luto não protege a pessoa, não impede que a pessoa tenha um episódio depressivo. E aí, mesmo com pouco tempo após a perda, mesmo que essa seja recente, a pessoa que está nesse processo de luto, ela pode ser sim diagnosticada com depressão. Mas como é que a gente diferencia então um luto normal de um luto patológico, que seria aquele luto mais depressão? É claro que isso requer uma avaliação individualizada, feita por um profissional, mas existem algumas características próprias de um processo de luto que podem ser úteis nessa diferenciação. Por exemplo, em relação aos sentimentos que predominam na pessoa enlutada. São principalmente sentimentos de perda e de vazio, que tendem a ir diminuindo em intensidade e em frequência com o passar dos dias, das semanas. E eles tipicamente costumam vir em ondas, que são as chamadas dores do luto, e costumam ser desencadeadas por lembranças e pensamentos a respeito da pessoa falecida. E não necessariamente a dor do luto é experimentada através de uma emoção negativa. Pode ser uma coisa boa, que a pessoa experimente como algo positivo. Então, quando ela se lembra de momentos bons que passou com uma pessoa que faleceu, aquilo pode despertar nela também sentimentos bons. E isso é muito diferente do humor em um episódio depressivo, que é constante, assim, é uma tristeza, é uma falta de prazer e de interesse que é persistente e não depende de gatilhos de pensamento ou de lembranças para que venham à tona. E diferente dessa possibilidade que o enlutado tem de experimentar emoções positivas, a depressão em uma pessoa que está vivenciando um luto
cria nela uma sensação de que ela não pode ser feliz, que se ela se alegrar é como se ela estivesse traindo, como se ela não estivesse sendo justa com a pessoa que se for. No luto, a autoestima costuma estar preservada, o que é muito diferente dos sentimentos de culpa, de menos-valia e autocrítica muito comuns na depressão. E quando eles estão presentes num processo de luto normal, esses sentimentos, esses pensamentos autodepreciativos, eles estão relacionados a uma percepção de falha em relação à pessoa que faleceu. Então, se eu acho que eu não visitei aquela pessoa com uma frequência ideal, ou se eu não disse àquela pessoa que eu a amava, são esses pensamentos e esses sentimentos muito voltados para esse contexto da conduta que eu tive com a pessoa que eu perdi. Diferente da culpa e da menos-valia, do sentimento de menos-valia de uma pessoa com depressão, que são relacionados a ela e não dependem do contexto de morte. Por último, se o indivíduo enlutado ele pensa em morte, em morrer, esses pensamentos costumam ter um foco no falecido e em possivelmente se unir a ele, enquanto que em um indivíduo com depressão, o objetivo é pôr um fim na própria vida, pelos pensamentos de culpa, pelo fato de não merecer, não se sentir merecedor de estar vivo, ou de não se sentir capaz de suportar a dor e o sofrimento da depressão. Bom, é isso que eu queria falar. Eu queria deixar essa mensagem de que o luto é uma reação normal após uma perda, que é necessária para que a pessoa siga em frente, mas que existem alguns casos em que a pessoa pode vivenciar um luto patológico, que seria essa situação em que, diante desse processo de luto, a pessoa também passa por um processo patológico, que é um transtorno de humor, um episódio depressivo. E nesses casos, essa pessoa precisa de um tratamento, ela precisa de ajuda. Então, se você está passando por esse momento, ou conhece alguém que está passando por esse momento e acha que está difícil superar, ou que isso está durando demais, procure ajuda.